o toque piora com o tempo. Então fique comigo até o final e entenda principalmente o que você pode fazer para que isso não aconteça com você. Uma característica que percebemos ao longo da nossa experiência com o toque, afinal já são milhares de pacientes que a nossa equipe atendeu e também confirmadas pelos estudos, é que quanto mais tempo o portador de toque fica com sintomas sem buscar tratamento, pior esses sintomas vão se tornando e gerando mais comprometimento para a vida do portador. Muitos relatam que os sintomas iniciaram na infância, na adolescência, na juventude e foram tolerando como puderam até chegar a um ponto que ficou insustentável e resolveram procurar ajuda. E por que isso acontece? Porque desde que iniciam os pensamentos obsessivos, o paciente sente medo e uma intensa ansiedade frente a esses pensamentos ou imagens mentais. E com isso, eles aprendem a utilizar rituais compulsivos, mentais ou comportamentais, para neutralizar esses pensamentos e reduzir assim a ansiedade. Ou então realizam evitações com a finalidade de afastar, evitar de ter os pensamentos obsessivos. Porém, toda vez que o paciente tem um pensamento obsessivo, ele realiza uma ação para neutralizar e ele faz uma evitação de uma determinada situação ou objeto para não ter de novo o pensamento, é como se ele afirmasse para o cérebro que esse pensamento é real e que, portanto, precisa continuar em alerta em relação a isso. É como se confirmasse a importância desse pensamento e com isso o cérebro dará ainda mais foco, mais atenção a esse pensamento e ficará atento e vigilante a isso. Eu vou dar um exemplo. Se você tem um pensamento obsessivo, uma imagem mental de fazer algo contra você mesmo ou contra alguém da sua família, e por isso você evita utilizar facas para não ter esse pensamento. Tem aí uma estratégia de evitação. O que acontece é que você está reforçando na sua mente a necessidade de ficar vigilante por não confiar em você mesmo, nos seus impulsos, e toda vez que estiver diante de uma faca, terá então esse tipo de pensamento. Com o tempo, o medo irá se estender para outros objetos pontiagudos, como tesoura, alicates de unha, espátulas. Depois, até um simples lápis poderá ser gatilho para um pensamento desse. E isso pode ir piorando com o tempo. Percebe como obedecer e dar crédito ao pensamento obsessivo gera um alívio momentâneo, porque se eu tenho um pensamento de que utilizando faca vai acontecer alguma coisa, então eu simplesmente não utilizo, então não vou ficar ansiosa. Isso causa um alívio momentâneo, porém é passageiro, porque depois o toque vai se estender para outros objetos e situações e vão causando mais restrições à vida dessa pessoa. Então, é por isso que o toque piora com o tempo. E isso acontece com todos os tipos de toque, porque não é fácil desacreditar o pensamento obsessivo, não obedecê-lo e enfrentar a situação. Parece mais simples a princípio obedecê-lo e ter um alívio, e com isso você vai cedendo, realizando as compulsões, as evitações, e o toque vai se fortalecendo. A sua capacidade de racionalizar e desacreditar, diferenciar pensamentos e realidade vai se tornando cada vez pior e com o tempo o paciente passa a duvidar mesmo da sua capacidade crítica, do seu autocontrole, do controle dos impulsos e até do seu caráter. Então, todo mundo fala que é para você enfrentar, né? Enfrentar os pensamentos. Mas eu sei que isso não é fácil, não é nada fácil duvidar de um pensamento como esse e enfrentá-lo. E então ninguém te diz como fazer isso, porque a maioria das pessoas também não sabe como fazer. Não entende como é ter um pensamento desse tipo e o medo que eles causam, medo deles serem reais. Mas calma, o toque é incapacitante se não tratado, mas existe tratamento.